Deus tem uma palavra para nós, a começar por mim. Deus tem uma palavra para mim, acima de tudo. Eu sempre, quando estou estudando a palavra, eu digo: Senhor, fala comigo. Fala comigo porque eu preciso ouvir a tua voz. Se não falar comigo, primeiro para mim. Então você não fique triste não é egoísmo, mas eu sempre bato a bola no peito e digo: Senhor, é minha. Então se você quiser compartilhar comigo também essa palavra, fique para você também. Eu, estudando essa palavra, eu pensei: Senhor, a gente não precisa motivo para pregar para a família. A gente às vezes busca um motivo para pregar para a família. Não, tem que ser no culto da família. Culto da família, prega para a família. Culto de casais, prega para o casal. Aí Deus me deu uma palavra para pregar para a família, para a sua família. Eu creio que muitos aqui vivem em família, né, irmãos? Você não vive em família? Então, a sua família é 100%? Não quero ouvir mentira, hein? João 8,44. É 100%? Não é. Eu sempre digo, irmão, que um casamento que diz assim: meu casamento não tem problema, é um casamento mentiroso. Todo casamento tem um probleminha aqui, um probleminha ali. Você lida com pessoas. Nós somos indivíduos. Entende? Eu gosto de arroz com um pouquinho de sal. Minha esposa não põe sal. E aí? Olha o problema sério aí. Eu gosto de minha gordurinha, ela não gosta. Aquela gordurinha light. Entendeu? Você come gordura light? Então, é isso aí. Eu digo para ela que virei vegano, ela não gosta. Virei vegano, irmãos. Que eu só como carne que o boi come capim. Então é assim, entendeu, irmão? Então a gente quer conviver bem com a família. Então abra sua Bíblia comigo, lá no texto de Lucas, capítulo 15. Fala um pouquinho sobre a moeda perdida, essa parábola que Jesus trouxe com tanta sabedoria. Lucas capítulo 15, verso 8 ao 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pai, estamos diante da tua palavra e a sua palavra ela é poderosa, Pai. Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida até onde lhe apraz. E não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas que eu também seja abençoado por ela. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos que se abrem agora para ouvir única e somente a tua voz. Pois damos total liberdade ao doce e adorado Espírito Santo e não damos liberdade a nenhum outro espírito sequer ousar se manifestar nesse lugar. Porque esse lugar é consagrado ao Senhor. Somente a tua voz, somente a ti damos total liberdade. Fale conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, um dos ensinos que eu considero talvez um dos mais poderosos de Jesus é quando ele trata de parábolas. A parábola é para a gente entender. Quem tem ouvidos entenda a parábola. E aqui nesse texto de Lucas capítulo 15, o Senhor vem tratando de 3 assuntos que são bem significantes. Ele fala, por exemplo, de um pastor que perde uma ovelha. Diante de 100 ovelhas, ele perde uma, e ele, muito preocupado com a ovelha, ele sai à procura daquela ovelha, e quando a encontra, o pastor se alegra. E depois ele vai falar também de um pai muito responsável, um pai amoroso, mas que o filho, no ato da sua rebeldia, ele pede ao pai que dê a ele a herança no qual lhe pertence, que não lhe pertencia absolutamente nada, porque o pai ainda estava vivo, então não lhe pertencia nada, mas o pai dá e cede a herança, a parte da herança àquele filho, no qual ele sai, vocês sabem da história, e vive dissolutamente. Gasta todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, ele gasta nesse, vamos dizer, se fosse no dia de hoje, eu diria, gastou no mundão. Foi para o mundo, e gastou tudo que tinha que gastar. Mas esse pai, quando o filho volta, ele se alegra, faz uma festa, abre seus braços e recebe aquele filho de braços abertos. E nós vamos tratar também acerca de a parábola das moedas.
na qual uma mulher que tinha 10 moedas dentro da sua casa, ela perde uma única moeda. E aquela moeda para ela era muito significativa. E ela passa a procurar aquela moeda de uma maneira muito insistente. Então, queridos, ninguém era dona de uma casa na época se essa pessoa não fosse mãe. Então ela certamente tinha uma família, certamente deveria ter filhos, certamente era uma família que poderia dizer assim, uma família que era como a nossa família nuclear. Ali estava uma mulher que havia perdido uma dracma dentro da sua família, dentro da sua casa. Então a Bíblia diz que aquela mulher, ela está alegre. Ela se alegra também, e se você olhar essas 3 parábolas, todas elas terminam com alegria, terminam com festa. Essa mulher se alegra por ter achado a dracma que havia perdido. Olha o que diz o verso 9, e quando a encontra, ela reúne amigas, vizinhas, dizendo, alegrem-se comigo. Por quê? Porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Então todas as parábolas que Jesus nos traz e nos apresenta, termina sempre com alegria, sempre em festa. Portanto, irmãos, tem uma festa quando o pastor encontra uma ovelha, tem uma festa quando o filho volta e tem uma festa quando a parábola, quando a dracma, ela é encontrada. Eu lhe faço um parêntese. Quantas pessoas gostariam hoje, irmãos, de estar vivendo em uma casa com festa? Não é bom viver uma casa com festa? Uma casa que tem alegria, sim ou não? Foram embora, né? Rapaz, que susto que eu levei. Eu pensei que tivesse ido embora. Não me abandonem, não me abandonem. Então, há uma alegria. É muito bom viver numa casa no qual tem festa. Um casamento, querido, ele é assim. Um casamento tem alegria, um casamento tem festa. Um casamento, ele pode ser assim durante longos anos da vida de um casal. Pode viver uma vida de festa, e eu creio nisso. Eu creio que na tua vida, na tua família, a tua vida pode ser uma família festeira. E eu não digo festeira do pagode não, irmão, não digo festeira do Zeca Pagodinho, não é essa festa. É uma festa no qual Deus nos traz alegria constante na casa. Uma casa no qual tem Jesus, essa casa ela vive uma casa de alegria. Então não tem nada que possa roubar de nós a alegria se nós tivermos Jesus na nossa casa. O que é que pode roubar a tua alegria? Será que a falta de dinheiro, querido, pode roubar a tua alegria? Será que é um período de desemprego? Eu costumo dizer, querido, que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Somos. Quem está duro, diga amém. Que isso, só tem duro, irmãos? Jesus, vamos parar de pregar. Mas até dura. Você já viu alguém falar assim, quem está duro, amém? Amém. A igreja faz isso, né, Alexandre? Olha lá o duro ali, como é que fica. Olha o sorriso do duro. Ô, glória, dá glória a Deus ainda. É para dizer, eu sou duro, né? Amém, querido. Então é muito bom, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós somos um povo alegre. E nós vemos, querido, uma família em festa. Uma mulher que feliz, ela está dentro de casa feliz. Por quê? Eu achei a minha dracma. É o oposto, por exemplo, da casa de Jairo. Você conhece a história da casa de Jairo, que está registrado lá em Marcos capítulo 5, verso 21 ao 23, que vai nos dizer nessa noite, tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência. O que ele pediu, irmãos? Minha filhinha está morrendo. Ou seja, não há alegria. Não há alegria numa casa onde há morte. Não há alegria numa casa, querido, onde algo se acabou, algo morreu, onde nós estamos enterrando algo que nós amamos. Não há alegria nessa casa. Então a casa de Jairo não havia alegria. Minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. E quando Jesus chega nessa casa, chegou a vida, irmãos. Aonde Jesus chega, chega a vida. Onde Jesus chega, chega a alegria. Tudo é transformado quando Jesus chega.
Na sua casa, pensa na sua casa antes de Jesus. Pense como era o teu lar. Pense se você tinha a mesma paz que você tem, mesmo na brincadeira, quando eu falo, quem está duro, diga amém, você falou amém. Pensa na tua casa quando você estava duro sem Jesus. Irmãos, é um inferno. É como diz o ditado, a casa que falta o pão, todo mundo fala, todo mundo tem razão. Mas a casa que falta o pão, mas que tem Jesus, Ele é o nosso complemento, Ele nos completa. Ele nos completa. Porque Jesus, Ele supre a nossa necessidade. Sabe, querido, então a casa que tem Jesus é uma casa completamente diferente. E o verso 38 ao 42 vai dizer, chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu alvoroço. Alvoroço de quê? De festa? Não, querido. Alvoroço de morte. Ele viu alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Por que não está morta? Porque Jesus está lá. Jesus, Ele entra na tua família. E às vezes um casamento, querido, já está entrando em litígio, já está partindo para a morte de um casal. Jesus, quando entra, Ele diz, eu estou aqui para restaurar o teu casamento, para restaurar a tua vida. Vida com Jesus é assim, é vida de restauração, irmãos. Quando Ele chega, tudo é transformado. Mas o que fizeram? Riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava, tomando a criança pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. O que aconteceu aí, irmãos? O que está escrito aí? O que aconteceu? Imediatamente. E eu quero estar pregando nessa noite, dizendo para você, imediatamente a tua vida será restaurada, teu casamento será restaurado, a tua família será restaurada, é imediatamente, não é para depois. Mas como que isso acontece, pastor? Mas a minha família, o senhor não tem noção de como estava a minha família, e você tem noção de como estava a família de Jairo? Você tem noção de como estava a família dele? Quando chega naquela casa, há uma criança morta. Querido, eu nunca perdi um filho. Mas eu sinto que deve ser muito dolorido. Você imagina isso, perder uma filha naquela circunstância, uma criança imediatamente. A menina que tinha quantos anos? 12 anos. Ela se levantou. E agora ela começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Para Jesus, nada é impossível, irmãos. O que é impossível para Jesus? Olha a tua vida como era. Amado, se eu começar a dar oportunidade de testemunho aqui. Ai, irmãos, você viu como era a vida desses homens que aqui estão, dessas mulheres que aqui estão. Eu estava conversando agora com o amado, ainda há pouco, não vou citar nome, mas ele falou, ele verbalizou isso, mas eu vivi muito no mundo das drogas, eu fui muito drogado. Irmão, é drogado até a hora que Jesus entra, porque Jesus é a dose mais forte, irmãos. Jesus, quando entra, a vida muda, é tudo transformado. É Jesus chegando. E quando Ele chega, a vida é transformada, porque nada é impossível a Ele. E a alegria daquele lar foi restaurado. Eu quero estar orando hoje pelo teu lar, para restaurar a alegria da tua casa. Amados, eu não creio que o Senhor Ele pregue em vão. Eu não creio que Ele traz uma palavra por trazer. Se Deus está trazendo essa palavra nessa noite, é porque tem famílias aqui que precisam ouvir essa palavra. Jesus deseja que todos nós vivamos alegre. Em todas as áreas da nossa vida. Detalhe, em todas as áreas da nossa vida. Jesus deseja isso. Que você viva em alegria. Portanto, se você não tem mais diálogo no seu lar, se você vive em uma crise conjugal e se o caos se instalou na sua casa, esse não é o propósito de Deus na sua vida. Esse não é o propósito de Deus para a sua família. O Senhor não se alegra com o caos que você está vivendo. O Senhor não se alegra com litígio, irmãos. O Senhor não se alegra com isso. Pense no teu casamento. Pense como foi lá atrás. Como foi aquele dia em que houve festa, em que houve alegria, e que hoje você está vivendo um caos da família. O Senhor te trouxe aqui, o Senhor trouxe você e seus ouvidos na internet para você ouvir essa palavra e dizer, Ele pode restaurar a alegria da tua vida, da tua casa. Ele pode restaurar a alegria, irmãos. Deus está comprometido em trazer a ovelha perdida,
Deus está comprometido em trazer aquele filho perdido. E Deus está comprometido em trazer o que se perdeu dentro da sua casa de volta. Deus está comprometido com isso. Em trazer aquela dracma, aquela moeda que você perdeu dentro da sua casa. Seja qual for o problema, querido. Não é o desejo de Deus para a sua vida. Não é o desejo de Deus para a sua família. Deus não deseja isso na tua casa. Deus não quer que nada se perca no teu lar. Deus não quer isso para nós, irmãos. Você precisa crer nisso. E quando Jesus chega, a alegria ela volta. E esse texto que nós lemos, irmãos, ele traz para nós uma mensagem tremenda. Primordialmente, Jesus está falando sobre salvação. Você observou que Jesus está falando sobre salvação. Por quê? Porque nós somos os perdidos. Estávamos completamente perdidos nesse mundo e fomos achados. Glória a Deus por isso, irmão. Que maravilha ter sido achado por Ele. Então esse texto ele traz uma mensagem poderosa para nós. Porque uma pessoa sem Cristo é como uma moeda perdida. É como uma ovelha perdida, é como um filho perdido. Quando eu ia no centro de recuperação, eu sempre trabalhei muito com dependente químico. Hoje até que eu estou um pouco mais devagar devido ao meu trabalho, muitas coisas. Mas eu fui muito a centro de recuperação. Fazia trabalho dentro da Cidade de Deus, dentro do Karatê, irmãos. Quem conhece Karatê aqui? Levanta sua mão. Conhece Karatê? Ih, mas tu conhece? Rapaz, aquilo lá não é mole não, hein? Conhece Karatê? Eu entrei de fusquinha no Karatê. Parei, antes de entrar, parei com Fusca ali, o cara veio com um fuzil dentro do Fusca. Falei, pronto, morri. Estava eu e um rapaz que ele se recuperou das drogas, e ele falou, meu Deus do céu, eu não morri na droga e vou morrer aqui. Eu falei, meu irmão, se tu morrer, a gente morre por uma causa justa, vamos embora. Eu fui lá dentro buscar um homem que estava drogado para levar para o centro de recuperação, lá no Valdir. Ok? Você não tem noção, irmãos, do que aconteceu. E eu digo para você, querido, que Deus é Deus que restaura. Deus é Deus que Ele cuida. O nosso Deus é assim. Ele cuida de nós. Ele faz maravilha. Irmão, você não tem noção do que Deus pode fazer na tua família. Você não tem noção do que Deus pode fazer na vida de um dependente químico, na vida do seu filho. Talvez tenha alguém aqui com o filho nas drogas. Você não tem noção do que Ele pode fazer, porque Jesus é a dose mais forte, irmãos. Ele é a dose mais forte. Quando Ele chega, a droga sai. Vocês estão aí, irmão? Eu queria umzinho só. Obrigado, Sandra. Você puxou aí o couro. Quando Ele chega, a droga bate retirada, irmãos. Ela sai porque é Jesus que chegou. E essa figura de uma moeda perdida dentro da casa traz para nós, querido, o exemplo de uma família. Quando algo é perdido dentro da casa. E quantas vezes nós falamos que o mundo está perdido lá fora. Quantas vezes nós pregamos mensagens sobre o mundo, o mundo está perdido, o mundo jaz no maligno. Mas quantas famílias nós temos dentro da igreja com algo que se perdeu dentro da própria casa? Quantas famílias temos, irmão? E quantas famílias que nós nem temos a mínima ideia? Porque nós, como pastores, nós não tomamos muito conhecimento do que acontece na tua casa, a não ser que nos procurem no gabinete. Mas quantas famílias vivem uma vida de mentira? Algo que já se perdeu há muito tempo dentro de casa. Mas não, eu para manter a aparência, eu não posso deixar perceber que as coisas vão mal da minha casa. Jesus te trouxe aqui, porque Ele conhece exatamente o que se passa na tua casa. Jesus sabe das lágrimas que são derramadas, querido, pelas madrugadas, quando você deita no teu travesseiro e você, minha irmã, está completamente sozinha, do lado de alguém, mas completamente só. Deus sabe disso. Deus sabe disso, meu irmão. Quando você se cansa do seu trabalho para trazer o sustento para a sua família e você chega dentro da sua casa, você tem alguém dentro de casa que só divide o CEP com você, que não divide absolutamente nada. Deus sabe disso e Ele te trouxe para restaurar a tua vida, restaurar a tua família. Quantas vezes nós falamos que o mundo está perdido e nós precisamos olhar para dentro da nossa casa e observar o que é que se perdeu dentro de casa. Porque muitas vezes é dentro de casa que nós estamos perdendo a nossa fé. Dentro de casa que nós perdemos a nossa comunhão com Deus. É dentro de casa.
quando muitas coisas não vão muito bem, e a gente perde a alegria, o prazer de viver. Muitos perdem dentro de casa a própria saúde emocional, a saúde física, dentro da própria casa, irmãos. Dentro da própria casa, muitos perdem até o futuro dentro da própria casa, porque não tem mais perspectiva de nada, porque a vida é um inferno dentro de casa. Quantos vivem exatamente assim? Deus está falando contigo. Deus está falando para alguém aqui. E Deus te trouxe mais uma vez, eu repito, para restaurar a sua vida. E essa parábola, ela trata de uma mulher que não se conforma com essa perda. E ela não é do tipo que fica na zona de conforto. Como muitas vezes, irmãos, algo se perde dentro de casa e a gente olha e diz, não, é assim mesmo, deixa pra lá, eu vou deixando rolar, não vou tentar nada não. Essa mulher não se conforma. Eu quero te dizer, não se conforme. Busque até você achar aquilo que se perdeu. Busque até você achar o respeito que se perdeu dentro de casa. Quantas coisas estão perdidas dentro da sua casa. Essa história, ela se encaixa muito bem com o que está acontecendo hoje com as famílias. Infelizmente, irmãos, valores preciosíssimos têm se perdido dentro da própria casa. Quantas famílias já perderam respeito? Esposa que não respeita mais o esposo, esposo que não respeita mais a esposa, pais que não respeitam filhos, filhos que não respeitam seus pais. Valores que se perdem. Valores que estão realmente desaparecendo. Que isso não aconteça na igreja de Cristo Jesus. Que na igreja do Senhor nós possamos ser, querido, exemplo para o mundo que está morrendo lá fora. Que cada família, cada casal possa ser exemplo. Não, eu quero ser exemplo do meu vizinho. Eu fico pensando, como deve ser o seu vizinho? Ah, meu irmão. Eu fico pensando, por que a gente não ganha o vizinho? Por que será? Talvez tenha vizinhos que digam assim, ser igual esse crente, aí eu vivo melhor na minha casa. Eu vivo melhor com a minha esposa do que esse crente vive com a mulher. Olha como é que ele berra, olha os palavrões que ele fala dentro de casa. Rapaz, nem o cachorro suporta ele, quando ele chega o cachorro corre. Tem gente que quando chega em casa nem o cachorro suporta. Terrível, irmãos. Mas é uma verdade que eu estou lhe falando. Famílias que não têm mais um bom tratamento. Os membros da família que se ofendem. Vivem só de ofensa, 24 horas de ofensa. Não tem mais o amor, não tem mais o trato, não tem mais o cuidado. Quantas famílias vivem assim? Quantos casais vivem assim? Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios 4:29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, nem torpe, né? Como algumas Bíblias, algumas versões dizem palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. Aí você chega dentro de casa, só porque teve um problema na rua, querido, você sai xingando tudo, falando tudo que é palavrão. Irmão, em nome de Jesus, comece a paz com você. Comece a paz do teu lar com você. Sabe, Jesus te trouxe aqui para isso, para dizer, olha, você precisa restaurar, é você. Foi ela quem procurou a dracma, não foi ninguém. Ela saiu à procura. Nós poderíamos falar do amor que se perdeu dentro de casa, que não se ama mais. Poderíamos falar do beijo. O beijo. Quantos pais não beijam mais seus filhos não beijam mais os pais? Quantos maridos não beijam mais a esposa não beija mais o marido? Quantos acontece isso, irmão? Uma coisa tão simples, pastor, falar de beijo, o beijo transforma, irmãos. O beijo muda. O beijo muda. Um pai espera o filho, e quando ele chega, ele o abraça e o beija. Aquele beijo é transformador. Como pequenas coisas nós estamos desperdiçando, jogando fora uma oportunidade de um almoço em família. Eu não vou nem perguntar quantos aqui almoçam em família, porque não vou fazer isso. Mas quantos aqui não almoçam mais em família, não tem mais uma comunhão, não oram juntos?
Quantas coisas que nós poderíamos falar, que essa mensagem duraria a noite toda. Meu pastor já sentou lá atrás, aí é preocupante. Mas quantas coisas nós poderíamos falar de uma família que precisa encontrar algo que se perdeu dentro da própria casa. Mas eu quero me concentrar mais na moeda, essa moeda da fé, essa moeda da espiritualidade dentro da família, a moeda da santidade, irmãos. Eu quero me concentrar mais nisso. E quantos estão hoje dentro da igreja, que são batizados, são casados na igreja, e o pau quebra dentro de casa? Sabe o que é isso, irmão? É o respeito que se perdeu dentro de casa. Essa moeda do respeito precisa ser achada. Você precisa procurar essa moeda que se perdeu dentro da sua casa. Nós podemos falar do valor da integridade de um pai, a integridade de uma mãe. Quantos filhos podem se orgulhar hoje de pai e mãe? Eu não estou pregando para o mundo, não, estou pregando para a igreja. Quantos filhos dentro da igreja que diz: Deus me livre de ser igual meu pai. Deus me livre de ser igual minha mãe. Nem parece crente. Você já ouviu isso de alguém? Não fala não, nem aponta. Já ouviu isso de alguém? Quantos pais podem se orgulhar de seus filhos, irmãos? Quantos? O que mais se vê hoje, tanto fora quanto dentro da igreja, são casais em litígio. O que está perdido dentro da sua casa, irmãos? O que está levando a sua casa? O que está levando o seu casamento a ir ao litígio? O que está levando o seu filho a não querer mais ficar dentro da própria casa? O que é que se perdeu dentro de casa? Foi o respeito. A mentira está nascendo dentro de casa. E quando a verdade desaparece, o lar se transforma num caos. Famílias que vivem debaixo de mentira. Por que Deus te trouxe aqui? De novo, eu lhe faço essa pergunta. Deus quer restaurar a verdade na tua casa, irmãos. Deus quer que você trabalhe na verdade na sua família. Você entende, irmão? Não esconda. A gente não pode esconder nada de um cônjuge. Como é terrível a gente ver, às vezes, casais, a gente está dando orientação para o casal. Irmãos, isso aqui, ó. Libera para tua esposa, varão. Libera para teu esposo. Não, a minha senha, isso aqui é particular, é meu. Particular? Aonde entra uma só carne? Aonde entra? Que comunhão tem o esposo com a esposa? Que comunhão tem a esposa com o esposo quando você trabalha isso aqui? Uma individualidade. Que comunhão tem, irmãos? Sinceramente, não há comunhão. A comunhão, a moeda da comunhão se perdeu dentro de casa. A história que nós lemos fala de uma mulher que perdeu um determinado valor dentro de casa. O que é que nós estamos fazendo, querido, para recuperar valores que têm se perdido dentro de casa? O que é que você tem feito? Primeira coisa que eu lhe aconselho: procure ser o protagonista da história da sua família. Sejam pais exemplares, seja um cônjuge exemplar, para que você possa restaurar o que se perdeu dentro da própria casa. Uma das coisas que mais acontece dentro da igreja, são pessoas que procuram, às vezes, o pastor do gabinete. E isso acontece muito. Pastor, eu preciso que o senhor me ajude a restaurar a minha família. Como assim, irmão? Como assim? Não, pastor, o senhor precisa dar um conselho. Depois que você estraga tudo, depois que você destrói o seu casamento, aí você procura o pastor para consertar algo que você próprio quebrou. Quem é que perdeu dentro de casa? Foi o pastor ou foi você, querido? Quem é que perdeu essa moeda dentro de casa? Não foram os pastores, foi você. Quem é que pegou a vassoura e varreu a casa para procurar uma moeda? Foi aquela mulher. Quem é que precisa varrer a sua casa para encontrar o que foi perdido? É o pastor? Ou é você que precisa tomar a decisão de limpar a sua casa e achar aquilo que foi perdido por culpa sua mesmo? Precisamos fazer isso. Esquece um pouco, irmão. O pastor pode aconselhar? Claro, sim, podemos aconselhar.
Quantos conselhos nós já demos nesse gabinete? Quantos conselhos meu pastor já deu no gabinete que você nem deu crédito ao conselho? Porque nem sempre o conselho entra em comunhão com aquilo que você quer ouvir. Nem sempre o conselho é assim. A gente, quando dá um conselho, diz: tome vergonha. Ah, pastor, não quero ouvir isso. Eu quero que o senhor me ajude a restaurar. Como? Como ajudar a restaurar, irmãos, depois que se quebra? É terrível. Mas uma das coisas que mais acontece é exatamente isso. Aquela mulher a buscou sozinha, irmãos. E há valores perdidos dentro de sua casa que ninguém pode encontrar. Compete somente a você procurar. Eu repito, nenhum pastor, nenhum vai transformar o teu ambiente familiar. Nenhum pastor. Você pode fazer o curso que for dentro da igreja. Nós estamos em aula agora, homem ao máximo e mulher única. Você pode fazer 200 cursos que você quiser. Se você não transformar a tua casa, não há curso que transforme. Não há nenhum culto. Você vai ao culto de cada um, o culto da família. Você precisa vir, ouvir uma palavra. Agora põe em prática no teu lar. É para isso que servem os cursos. É apenas para mostrar você uma direção. Entende, irmão? Sim ou não? Está entendendo isso? O curso é assim. Aquela mulher, ela pegou e acendeu uma lamparina para achar. Pastor, o que significa o curso? É a lamparina. A gente está te dando uma luz. Olha, a luz é essa. É homem ao máximo, é mulher única, é curso de casais, é casal para, casados para sempre, é um monte de curso. São lamparinas. Mas quem tem que pegar essa lamparina é você que pega. E é você quem sai procurando a dracma que se perdeu dentro da tua casa. Muita coisa nós nem sabemos que acontece. E nunca iremos saber. Que acontecem coisas tão absurdas que às vezes as pessoas preferem nem conversar nada com os pastores. De tão absurdas que são. Há valores perdidos dentro da sua casa que ninguém pode encontrar. Grave isso, irmãos. Ninguém pode encontrar. Cabe somente a você mudar o quadro da tua família. Cabe a cada um de nós mudarmos o quadro. Lucas capítulo 15, verso 9, diz: e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Você reparou aqui, irmãos? Alegrem-se comigo que eu achei, não foi o pastor dela, não foi o líder dela, não foi alguém que estava ministrando um curso para ela, ela própria achou, e ela diz, e nos dá uma lição nessa noite. Sou eu quem tenho que procurar a dracma que se perdeu na minha casa. Você está entendendo isso? Eu estou entendendo essa palavra. Eu tenho que procurar a minha dracma. Ah, o casamento não vai muito bem, meu casamento, pastor, meu casamento... Calma, pastor, eu vou procurar minha dracma. Eu vou procurar. Procure a sua dracma. Procure o que se perdeu dentro de casa. Procura. Primeiro é necessário você estar bem consigo mesmo, irmão. Ter a sua vida transformada. Primeiro transforme a sua vida. Quer transformar a sua família? Transforme a sua vida. Começa a mudar a tua maneira de agir, de pensar, de falar. Quem sabe mudar o teu tratamento. E tudo muda. Irmãos, o verdadeiro amor, o amor ele cobre multidões de pecado. Quanto mais a gente ama, quanto mais você traz amor para a tua casa, mais a tua casa é transformada. Quanto mais amor, mais transformação. Troque as palavras torpes. Troque a ofensa pela palavra de Deus, irmãos. Troque as ofensas pelo louvor. Sabe? Começa a mudar a tua vida. Começa a mudar a tua história. E depois você vai procurar o pastor do gabinete e falar: pastor, tá uma bênção meu casamento, ó. Ó, maravilha, pastor. Tem até festa. Tá entendendo, irmão? Sim ou não? Tem até festa. Não há choro. Não haverá choro no gabinete. Se você mudar a tua história, não haverá choro no gabinete. Se Deus não mudar a sua vida, nada mais irá mudar a sua família, querido. Então começa a mudança por você.
Seja você o herói da sua família. Começa você a procurar, a restaurar o que se perdeu dentro de casa. Porque nós somos testemunhos vivos do poder de Deus na nossa vida. Você é um testemunho vivo do poder de Deus. Deus transformou a tua vida. Deus transformou a sua vida para você transformar vidas. Você entende isso, querido? Como Deus trabalha na nossa vida para a gente poder transformar a nossa família, mudar a nossa história. Nós temos tudo nas mãos para mudar a nossa família. Você tem nas mãos aí o quê? O que você tem nas mãos? Temos tudo para mudar a nossa família. Temos tudo. Tem a palavra de Deus. A palavra muda, irmãos. Vós estáis limpos pelo poder da palavra. A palavra, ela limpa. Nós estamos limpos por ela. Quando você começar a lutar para ser o melhor pai, para ser a melhor mãe, o melhor esposo, a melhor esposa, medir as suas palavras, tudo irá mudar. Tudo vai mudar quando você começar a medir o que será que eu tenho feito de errado. Por que a minha família está como está? A segunda coisa que eu quero lhe deixar como orientação: valorize os pequenos detalhes. Aquela mulher tinha 10 moedas e perdeu uma, ficando 9 moedas. Portanto, ela não considerou que os 90% eram bons. Ela não quer perder nem 10%. Não aceite perder nem 10% da tua paz, da tua casa. Não aceite perder nem 10% da tua comunhão com a tua esposa, com o teu esposo. Da tua comunhão com a sua família. Não aceite perder 10% da sua comunhão com Deus. Não aceite perder. Muitos se acostumam com as perdas. Muitos se acostumam. A família está se perdendo, a pessoa vai olhando e vai deixando a coisa acontecer. Sabe? Sabe aquele velho ditado que os olhos não vê, o coração não sente? Quantos vivem assim? Não, deixa rolar, né, irmãos? O diabo não precisa de coisas grandes para acabar com a sua vida, irmão. O diabo não precisa de coisas grandes para destruir o teu lar. Basta uma pequena brecha na família. É como um cupim. O cupim é desse tamaninho. Já viu o cupim? Você já viu o cupim, irmão? Já teve cupim na sua casa, sim ou não? Já? Um cupinzinho, um monte de cupim. Destrói ou não destrói, mano? Destrói. Destrói. Derruba um telhado. Derruba um telhado. Um bichinho tão insignificante que a gente olha e parece que não é nada. Mas as pessoas se acostumam com isso. Não é só um pequeno detalhe. Deixa rolar. E o diabo faz uma lenha, irmãos. Ele faz uma lenha na tua família. Ele não precisa que você negue tudo. Basta um pouquinho. Ele não precisa que você faça algo escandaloso na tua casa. Basta um deslize apenas. Eu digo sempre, queridos, que o diabo ele é paciente. Vou te dar um exemplo, que eu já dei exemplo aqui na igreja, eu vou dar outro. Ele planta uma semente no coração. E todo dia ele rega. Quer ver uma semente simples? Quer ver, Ivanice? Eu chego aqui da igreja, boa noite, irmão, boa noite, boa noite, boa noite, e não cumprimento esse. Por algum motivo, eu esqueci. Se ele não vigiar, o diabo bota uma semente no coração. É engraçado, o pastor Paulo não falou comigo. Engraçado. Ele deve estar com problema. A semente está lá. Só que no culto seguinte, o pastor Paulo chega com aquela cara, né? Ô, Xandão, como é que você está, irmão? Aí, lá no coração, quem vai dizer? Sem vergonha, né, cara? Não falou comigo da outra vez, agora vem com essa cara aí, lavada para cima de mim. Sabe o que é isso, irmão? Ele está regando. Ele está regando, irmão. Todo dia. Até que um dia eu passo, piso no pé do meu amado Alexandre e não peço perdão a ele. Irmão, ele está regando todo dia e aquilo já gerou no coração dele. Já está dando fruto, já está crescendo, já está se enraizando. Assim são as famílias, irmão. Uma coisinha simples, o diabo faz uma lenha. Cuidado com as palavras que você lança para o teu cônjuge, para os teus filhos. Cuidado com as palavras. Cuidado com os pequenos detalhes. Cuidado com os cupins, que são tão insignificantes, irmãos. Cantares 2,15 vai dizer: peguem as raposas, as raposinhas.
Ou seja, tem a raposa, tem a raposinha, ela é pequenininha, mas devasta o vinhedo, porque as nossas vinhas estão em flor. Ele sabe que a tua casa está florida e o que ele quer fazer é exatamente isso, acabar com a flor, com a alegria que há no teu lar. Não dê brecha, querido. Deus te ama tanto que te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, não dê brecha. Cuidado com o que você está fazendo na sua casa. Quando falta apenas um abraço, eu repito, quando falta um abraço, quando falta um beijo, quando falta um momento de atenção, quando falta uma palavra de carinho, irmãos, isso é uma brecha. Pastor, não exagera assim, irmãos. Isso é uma brecha que vai gerando no coração uma mágoa, uma tristeza. Isso pode aumentar. Isso são moedas que se perdem dentro de casa e que você precisa restaurar. Então, muito cuidado, muito cuidado. Não abra mão das pequenas moedas, a menos que você não dê valor aos pequenos detalhes, ao menos que você não dê valor a nada do que está sendo falado nessa noite. Aí sim, deixa perder a moeda. Depois você vai ver o que vai se perder na tua casa. Uma moeda que se perca, uma dracma, não vai parar em uma. Se você não pegar e procurar essa dracma perdida, se você não procurar essa moeda que se perdeu, se você não tentar restaurar o que foi perdido na sua casa, a tendência é aumentar, irmãos. É aumentar, e vai aumentando, até que chega uma hora que não tem mais jeito. Aí é o litígio. Você está entendendo essa palavra, querido? Então humilhe-se para fazer as mudanças que são necessárias. A mulher, para achar aquela moeda, ela pegou uma vassoura. Ela foi e arrastou seus móveis. Eu não sei quanto tempo ela levou, querido, para achar aquela moeda. A parábola não diz quanto tempo ela levou, mas eu sei que ela insistiu. Ela persistiu, ela foi e correu atrás. E se não varrer, se não tirar as sujeiras, não vai achar nada. Tire a sujeira que está na tua casa, limpe a sua casa. Limpe. O que está lá? O que está atrapalhando, querido? A tua família. Começa nessa noite a buscar isso em Deus. Senhor, me dá uma visão. Peça a Deus, Senhor, me dá visão, porque eu preciso consertar o meu lar. Chegue na sua casa hoje, não deixe para amanhã. Chega hoje e diga, eu quero consertar. Eu como filho, eu agora quero ser um bom filho. Eu quero mudar a minha história. Eu não quero mais ser um filho rebelde. Eu quero mudar a minha maneira de tratar minha família, tratar minha esposa, meu esposo, tratar os meus filhos. Palavra do Senhor, querido. Saiba que o pecado será sempre pecado. E a gente trata isso no curso. Você que está aqui, que ainda não fez o Homem ao Máximo, eu lanço esse desafio para você. Venha fazer o curso. Homem ao Máximo, Mulher Única. Venha fazer. Você vai aprender que muitas vezes as pessoas estão trocando o nome pecado por problema. O que você tem? Não, eu tenho um problema na minha família. Eu tenho um problema, eu sou ignorante, eu sou muito ignorante. A minha esposa é meio ignorante. Eu tenho um problema. É pecado, irmãos. É pecado. Porque no altar, as juras que você fez no dia do teu casamento, você esqueceu das juras? Honrá-la, honrar o seu esposo, honrar a sua esposa. Você esqueceu das juras que você fez naquele dia? Palavra do Senhor. João 16, 7, 11. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então peça ao Espírito Santo que habita em você, que mostre a você o que precisa ser lançado fora na sua casa, o que está gerando pecado na tua família. Peça ao Espírito Santo nessa noite, Senhor, me dê sabedoria, me dê essa visão. Quando a Bíblia diz que ela procurou até encontrar, está estabelecendo um padrão, estabelecendo um propósito. É o que Deus fala para você nessa noite, que eu quero estar encerrando. Não pare até reconquistar o que você perdeu na tua casa. Não desista. Não pare.
Não sei o tempo que vai levar para restaurar, mas com Cristo tudo é possível. É possível você restaurar a confiança na sua família. Portanto, dure o tempo que for, mas não para de crer, não pare de orar, não para de buscar a reconciliação no teu lar. E começa a mudar a tua história. É muito triste, irmãos, quando a gente vê um casal que só tem em comum o CEP. Não tem mais nada em comum. Não tem uma vida em comum. Somente o lar. Os dois moram na mesma casa, mas não pertencem mais um ao outro. Quantas famílias nós conhecemos assim, irmãos? Quantas famílias? E o interessante é esse verso 8 do capítulo 15 de Lucas. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e vai e procura com muito empenho até encontrá-la. Ela acende uma luz. E você tem uma luz que pode estar acesa na tua casa, e essa luz é Jesus, irmãos. É Jesus. A sua casa está precisando de Jesus. Há muito lar que Jesus já não faz mais parte, irmãos. Jesus já está apenas na porta. Como diz a palavra, ele está na porta batendo. Você acha que ele desistiu da sua família? Acha que o Senhor desistiu da tua casa? Desistiu de você? Você acha que o Senhor desistiu dos teus filhos? Ele não desiste de nós. Ele não desistiu da tua casa. Portanto, eu peço ao Senhor nessa noite, Senhor, me ajuda a restaurar o que está perdido dentro da minha casa. Vamos colocar de pé, irmãos. Eu quero orar por você. Orar por aquilo que está no teu coração. Eu não sei o que está dentro do teu coração. Se no teu coração existe apenas uma palavra, eu não perdoo. Há corações que são assim. Estão tão fechados como uma pedra. Que tem exatamente isso lá dentro. Eu não consigo perdoar. É mesmo? Diante da cruz de Cristo, não tem nenhum certo aqui dentro. Diante da cruz de Cristo, todos nós erramos. E Ele nos perdoou. Ele perdoou os teus erros. Curve a sua cabeça, querido. Se você quiser começar a falar com Deus nessa noite, fala você com Deus no teu particular. Busca o Senhor e diga para Ele o que está perdido na tua casa. Ninguém conhece a tua família, meu irmão. Mas você sabe o que está lá dentro. Você sabe o que está perdido. Você sabe o que precisa ser restaurado no teu lar. A confiança, a fé, o amor, a seriedade. Começa a falar com Deus. Pai, eu coloco a vida dos meus irmãos aqui em tuas mãos. Principalmente o lar de cada um deles. Não sei o que está perdido, Pai. Não sei o que está perdido. Mas, Senhor, Tu és a luz. Tu és a luz. Ilumina esse lar, Pai. Dá visão a esse irmão, a essa irmã, Pai. Dá sabedoria a eles, para que eles possam restaurar aquilo que já se perdeu. Senhor, não há nada impossível para Ti, Pai. Nada impossível. Não há nenhum litígio, Senhor, que o Senhor não possa reverter o quadro. Ó Deus, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã a mudar a história. Ajude esse filho, Pai, a mudar o seu relacionamento com seus pais. Ajuda os pais a serem pais melhores. Ajude as esposas e esposos a serem respeitosos. Amar como Cristo nos ensinou. Amar a esposa, Senhor, assim como o Senhor amou a igreja. Ajuda-nos, Pai, a sermos ovelhas melhores do Senhor. Quantos já perderam, Senhor, a santidade? Quantos já perderam a fé? Quantos estão perdendo a comunhão, Senhor? Não tem mais o prazer de estar na Tua presença. Ó Pai, faz dos cultos, Senhor, como religiosidade. Eu vou porque eu tenho que ir. Não, Senhor. Restaura a comunhão entre nós.
Que nenhuma ovelha dessa igreja se perca, Pai. Assim eu oro pela vida dos meus irmãos, por essa igreja, em nome de Jesus. Amém.